Shabbat Shalom, gente. Hoje estamos na leitura pública da Parashá. Durante a semana nós lemos a Parashá Vayeri. Hoje é o fim da Parashá Vayeri, né? É o finalzinho. Então vamos ler a sétima leitura Mafiti. Depois vamos fazer uma relembrança de toda a Parashá da semana, nós pomos em alguns pontos, e vamos dar ênfase, depois, no final de passar os pontos, dar ênfase a aquilo que nós lemos no final sobre a morte de Yosef, tá bom, gente? Então vamos lá. Parashá Vayeri, ela está em Bereshit, capítulo 50, Pasuk 21, quer dizer, em hebraico, em português, Gênesis 50, versículo 21. Sétima leitura. E agora, no que mais, eu vos sustentarei a vós e as vossas crianças, e consolou-os, e falou-lhes ao coração. E Yosef habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. José viveu 110 anos. Yosef viu filhos da terceira geração de Efraim, também os filhos de Mahli, filho de Menashe, foram criados sobre os joelhos de José. E José disse a seus irmãos: eu estou morrendo, e Deus certamente se recordará de vós, e vos alçará desta terra, que jurou Abraão, Isaac e Jacob. Yosef fez os filhos de Israel jurar, dizendo: Deus certamente se recordará de vós, e então fareis meus ossos subir daqui. Yosef morreu com a idade de 110 anos, e balsamaram-no e foi posto no caixão no Egito. Essa é o fim da leitura, e segundo a Hassidut, fazemos Hazak, Venit Hazek, força, que sejamos todos fortalecidos. Vamos ficar aqui a leitura da Parashá dessa semana. Vamos continuar aqui, Parashá Vayeri. A Parashá Vayeri é a 12ª Parashá do ciclo anual de Parashiot. É 12ª, porque no tocante Bereshit tem 12, ela tem 12, e essa Parashá tem 85 versículos. E vamos fazer aquele apanhado ao qual nós falamos que ia fazer durante a semana, para depois chegar ao ponto a que vamos exortar. O nome da Parashá, como nós já falamos, é Vayeri, que significa viveu em português. Nesta Parashá, finalizamos o primeiro livro da Torá, o Bereshit. Lemos sobre o falecimento de Jacob, o patriarca do povo judeu, e de Yosef como consequência dessa perda. O próximo livro, Shemot, começa anos após o falecimento da geração dos patriarcas e o início da escravidão do povo de Israel no Egito. Por mais incrível que pareça, a Torá, sendo eterna, nos foi dada para nos ensinar como viver e como lidar com os eventos da nossa vida. A Torá, aqui o escritor, ele relata assim: eu afirmo que a Torá nos ensina, sim, como viver. Já escrevi sobre isso várias vezes e com certeza continuarei escrevendo, pois recebo dezenas de mensagens e comentários. Muitos buscam ajuda, outros compartilham ideias, e a maioria pede orientação sobre um tema que, como parece, mais os incomoda: o propósito, o sentido da vida. Então, gente, vamos falar aqui um pouco do propósito, do sentido da vida. No livro aqui, geração após geração, elogiarão seus feitos, Rabino Dor Elká. Então vamos lá, gente, aqui. Apesar de a humanidade ter alcançado um nível físico e material, tá, gente? Um nível físico e material superior ao das gerações passadas, especialmente nos últimos 100 anos, com um progresso tecnológico que não ocorreu em mais de 4.000 anos. A verdade é
que ainda assim pessoas se sentem vazias, inquietas. Afinal, o que está faltando? Será que não é o sentido da vida? Sim, o sentido das coisas em hebraico. Existem várias palavras que descrevem o conceito de sentido ou propósito. Vamos ver algumas delas. Ta'am, que literalmente significa gosto. Nós procuramos o gosto das coisas. Viver sem gosto, sem tempero, é como uma comida sem sabor. Ninguém merece. Talvez por isso a comida tenha tanta importância na nossa vida. E surge a pergunta: comemos para viver ou vivemos para comer? Sibá, literalmente significa motivo ou causa. Ela descreve o motivo que gira outra ação. Se olharmos bem para a palavra, veremos a raiz da palavra girar, compostas pelas letras Sad e Beit, enquanto as letras Yud e Rei, que formam o nome de Deus, e A. Isso nos ensina que quem gira a todas as coisas é o Criador do mundo. Tahlit significa propósito ou objetivo final. Curiosamente, essa palavra é formada por 5 letras, sendo a primeira e a última iguais, Tav. No sentido, temos a palavra Kli, que significa recipiente, ou utensílio. Na linguagem cabalística, recipiente para receber luz. Os sábios explicam que o início e o fim da palavra são os mesmos. Saímos do ponto e no final voltamos a ele. Mas não da mesma forma, nosso trabalho é melhorar nosso recipiente, ou seja, nossa capacidade de emanar luz para o mundo. A mesma luz que brilha sobre nós, vinda do Criador. Agora, voltando à questão do propósito, uma mesa tem um propósito, ela foi feita para servir como apoio para algo, seja objetos ou documentos. Ela ocupa espaço, mas quando serve para guardar algo ou apoiar algo importante, ela cumpre o seu propósito. Da mesma forma, o ser humano foi criado com um propósito, não para viver para si mesmo ou para seu ego, mas para beneficiar a vida dos outros. O bem material deve servir para ajudar a melhorar a vida de outras pessoas, como eu sempre digo, quando alguém diz, não aguento mais, isso indica que chegou ao momento de parar de pensar em si mesmo e começar a pensar no bem dos outros. Tornar-se um canal de bem, um canal de luz. Continuar aqui, gente, continuando. Curiosamente, em hebraico, fibra ótica, siv ótico, é formado pelas mesmas letras da palavra sibá, que significa causa ou motivo. Isso nos lembra que, assim como a luz passa pela fibra ótica, ela deve passar através de nós para iluminar o mundo. Aqui o rabino ele cita a seguinte situação: eu já vi centenas de pessoas que, ao decidirem beneficiar a vida dos outros, experimentaram uma melhora significativa em suas próprias vidas. A chave está em servir os outros e não ao ego. Por isso, nossa paraxá é chamada de Vaihi, significa e viveu. E quando seu propósito é para o bem dos outros e não apenas para o seu próprio ego, você não apenas permanece vivo, mas sua vida ganha um propósito eterno. Isso se reflete em seu legado. No final da paraxá, vemos que não é dito que Yaakov morreu, mas sim que ele viveu, pois seu legado permanece vivo até hoje. Portanto, viver com propósito, uma missão divina, dá sabor à vida. A paraxá desta semana relata os últimos momentos do patriarca Yaakov, do patriarca do povo judeu, e as bênçãos que ele deu aos filhos antes de falecer. Como em toda semana, cada paraxá engloba diversos assuntos que podemos abordar e explicar, e cada semana se torna mais difícil escolher sobre o que falaremos. Porém, um conceito racídico que o primeiro Rebbe de Rabad nos ensinou é que devemos viver com a paraxá. Significa que, mesmo sendo escrita milhares de anos atrás, as paraxot são eternas, os assuntos delas se relacionam diretamente com a nossa semana atual. Nossa paraxá Vaihi é a última do livro da Torá de Bereshit. Ela contém 85 versículos, como já falamos, o mesmo valor numérico da palavra boca, em hebraico P. Como mencionado, a palavra relata as bênçãos que Yaakov deu aos seus filhos e netos,
preparando-os para o futuro que estava por vir. E Jacó sabia, conforme a promessa dada a Abraão, salvou que seus filhos seriam exilados, escravizados, em uma terra estranha e cruel. Ele também sabia que isso aconteceria no Egito, e por isso temia descer para lá. Como lemos na paraxá anterior, porém Deus falou para ele não temer, pois ele estaria com ele e com seus filhos. Surge a pergunta: se Jacó sabia que eles estavam indo para dias difíceis, tempos de escuridão, poderia ele ter abençoado os filhos de tal forma que eles saíssem rapidamente, sem precisar passar por tudo que iriam enfrentar? Não seria essa uma verdadeira bênção? Eles poderiam ser poupados de todo aquele sofrimento? Muitas vezes pensamos que as dificuldades, os sofrimentos que enfrentamos são castigos de Deus, ou sinais que Ele não escuta nossas orações. Essa ideia surge da crença de que estamos aqui para servir como peões de uma vontade superior e que quando erramos somos punidos. E se conseguimos o que pedimos, acreditamos que é um milagre ou apenas sorte. Dependendo de onde nos posicionamos. No entanto, há 2 pontos que precisamos entender sobre bênçãos e como pedir bênçãos. A palavra brahá, em hebraico significa trazer para baixo ou puxar, tá, gente? Puxar algo para baixo. Quando fazemos as bênçãos alimentares ou qualquer outra bênção, no nosso dia estamos tendo luz para essa ação. Por isso, a palavra para joelho em hebraico significa berer, vem da mesma raiz de brahá. Ajoelhar-se é, de certa forma, uma ação de trazer algo do alto para baixo. Porém, quando pedimos uma bênção a Deus ou ao Mestre, estamos solicitando que Eles tragam luz para nossas vidas e nossas ações, mas isso não significa que sempre receberemos o que pedimos. Na maioria das vezes, não receberemos exatamente o que pedimos. Isso não significa que Deus não ouviu ou que Ele não quer nos escutar. Pelo contrário, Ele ouviu, prestou atenção, na sua infinita sabedoria respondeu não. Saiba que não também é uma resposta. Por isso, quando pedimos uma bênção, precisamos aprender o que pedir e como pedir. Estamos aqui para cumprir uma missão divina, algo que somente nós podemos realizar. Nem sempre enxergamos isso. Será difícil lidar com 99% das situações que enfrentamos, mas a vida não é para ser fácil. O objetivo é que você se torne melhor a cada dia. Jacó sabia que tudo que estava de acordo com o plano divino e que o processo necessário para que seus filhos se tornassem as tribos de Israel, que mais tarde receberia a Torá no Monte Sinai, passaria por desafios. As bênçãos que ele deu aos filhos tinham como objetivo prepará-los para os tempos de escuridão, ensiná-los a ser melhores diante das adversidades. Para finalizar, estamos vivendo em tempos onde a luz e a escuridão estão cada vez mais separados, se separando. A verdade e a mentira estão se tornando mais evidentes e fáceis de identificar. O mal e a escuridão estão mais visíveis, assim como a luz e o bem também. Em vez de pedir por tempos fáceis, peça para ser melhor a cada dia, para que você possa detectar claramente onde está a luz e onde está a escuridão. Nossa paraxá conclui o primeiro livro da Torá, de Bereshit, marcando o início de uma nova etapa em nossa caminhada rumo à redenção. Já vimos em textos anteriores o significado do nome desta paraxá, que em português é traduzido como "ele viveu", enfatizando que nosso patriarca Jacó não morreu espiritualmente, tá, gente? Vamos entender isso. Um ponto importante é que a nossa paraxá encerra um processo iniciado com a criação, e culminando aqui em Vaieri. Colocamos 2 filhos de Yosef em um momento significativo. Jacó, após viver 17 anos no Egito, ao lado de Yosef e seus netos, sente que seu tempo de partir. Ele pede a Yosef que traga seus filhos, Menaxé e Efrai, para que ele os abençoe. Quando Yosef apresenta os filhos a Jacó, declara que eles seriam considerados como seus próprios filhos e que, portanto, se tornariam mais de 2 tribos de Israel. Yosef posiciona Menaxé, o primogênito,
à direita de Iacove, e Efraim, o mais novo, à sua esquerda. No entanto, Iacove cruzou as mãos, colocando a mão direita sobre Efraim e a esquerda sobre Menashe. Yosef tenta corrigir o pai, indicando que o primogênito está do lado oposto. Mas Jacó responde que sabe o que está fazendo e afirma que Efraim será maior do que Menashe. Em seguida, Iacov abençoou os netos com uma bênção que se tornou tradicional entre os pais judeus nos últimos 3.000 anos. O anjo que me redimiu de todo mal, abençoe esses rapazes, e seja nele chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão, Isaac, e que se multiplique com peixes e multidão no meio da terra. Bereshit 48:16. Além disso, ele estabelece que Israel abençoará seus filhos, dizendo que Deus te faça como Efraim e Menashe. Bereshit 48:20. Os sábios ensinaram que a grandeza desses dois irmãos justificou a bênção singular. Efraim estudava Torá com o avô Iacove durante o tempo que passaram juntos no Egito, e a sua dedicação se tornou merecedor de destaque. Já Menashe, mesmo sendo primogênito, aceitou a decisão de Iacove com humildade, demonstrando a grandeza espiritual. Ao observar a história dos irmãos anteriores na Torá, percebemos que os conflitos entre os primogênitos e caçulas frequentemente resultaram em tragédias, desde Cai a Hevel, passando por Ismael e Isaac, Esav e Iacov, até Yosef e seus irmãos, os primogênitos, frequentemente reagiram com inveja ou raiva quando os caçulas recebiam destaque. Conteúdo: Menashe e Efraim representam uma ruptura nesse padrão. Ambos reconhecem as qualidades, os méritos um do outro, sem rivalidade ou ciúmes. Quando Iacov colocou Efraim à frente de Menashe, não contestou, mas apoiou o irmão mais novo com sinceridade e amor. Esse momento marca uma lição profunda. O patriarca Iacov, conhecendo bem seus netos, enxergou neles a capacidade de superar os erros do passado. Eles nos ensinaram que é possível haver harmonia, paz e apoio genuíno entre irmãos. Por isso, até hoje, abençoamos nossos filhos com o desejo de que sejam como Efraim e Menashe, vivendo em paz, amor e apoio mútuo, como verdadeiros irmãos devem ser. Então, gente, aqui nós temos aqui o relato. Nós sabemos que nesta paraxá, Jacó abençoa os filhos de Yosef e abençoa cada filho que ele tem. Né? Já lemos a benção que foi para cada filho essa semana, né? Desde Reuven até o seu último filho Benjamim, como lemos ontem. Então, vamos agora falar dessa paraxá, do que nós lemos, né, aqui com relação à permanência de Yosef no Egito após a morte do seu pai, o que aconteceu com seus irmãos. Então vamos lá, gente, fazer essa leitura. Aqui, gente, nesta aliá, né, nós vemos que Yosef sustentou seus irmãos no Egito. Né? Vamos lá. Como confiar na redenção? Vamos lá. O consolo final de Yosef: não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. E ele os consolou, falando aos corações deles, porque eles ficaram com medo. Né? Nós lemos ontem que quando eles chegaram diante de Yosef, e com a morte do seu pai Iacov, eles acharam que Yosef ia pensar em seu coração: então, talvez ele não fez nenhum mal com a gente, porque nosso pai estava vivo, né? O nosso pai estava vivo, então ele estava se guardando, não queria prejudicar nosso pai, não queria ver nosso pai sofrer, então ele não nos fez mal. Então vamos chegar nele. Conversaram, e Yosef, gente, ele tinha um coração muito grande. Yosef, ele não guardou mágoa, não guardou ódio, não teve revolta dentro dele, né? Entendeu que tudo foi asgarrar pratique de Hashem, e tudo que aconteceu foi providência divina, para que ele sustentasse Jacó, sustentasse os seus irmãos, o Egito, enfim, o mundo. Então, gente, vamos entender aqui o que aconteceu, o que ele falou, como nós falamos aqui, quando os seus irmãos vieram falar com ele. Olha o que ele falou: não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos, e os consolou, falando aos corações dele. Yosef garante proteção material, emocional aos irmãos.
falando ao coração, significa palavras que dissolvendo o medo, não apenas promessas externas. O justo não domina pelo poder, ele acalma a alma do outro. Então, o verdadeiro justo, gente, ele não procura colocar medo nas pessoas, ele procura acalmar as pessoas. Nós vemos que os seus irmãos estavam receosos, com medo, preocupados, mas Yosef, como justo, ele não queria exercer um domínio. Então, o que ele fez? Acalmou, mostrou a situação e tudo ali se apaziguou. Yosef não apenas promete sustento físico, ele buscava a dignidade emocional dos irmãos, porque os irmãos, após a morte de Jacó, ficaram emocionalmente abalados, ficaram tristes, e pensativos, o que iria acontecer. Mas Yosef, ele levantou, alimentou e ainda sustentou-os emocionalmente, tá, gente? Dando dignidade emocional. A moral dos irmãos de Yosef foi lá em cima, tá, gente? Então, perdão verdadeiro, uma lição para nós, perdão verdadeiro e cuidar das consequências eternas do erro. Não só ignorá-lo. Yosef atua como isso, de completo canal de vida espiritual e material. Segredo, que perdoa sinceramente sustenta o mundo. Então, gente, dentro da Hassidut, a Hassidut entende que aquele que tem um coração sincero, que perdoa com sinceridade, ele traz sustento para o mundo. Gente, não vamos ser pessoas iracundas, pessoas perversas. O perverso, gente, ele não perdoa ninguém, guarda mágoa, guarda ódio. Se a pessoa vem se reconciliar com ele, vai se reconciliar com ele, ele fica roendo com grangueiro, fica roendo coisa ruim dentro dele, não admite, não perdoa de jeito nenhum. Gente, isso não é monoteísta, isso não é uma maneira que o monoteísta tem que se comportar. O monoteísta, ele tem que ter um coração perdoador, um coração galante, um coração humilde, um coração puro. Isso não é pureza, isso não é semelhança de Hashem. Não, gente. Hashem, ele é o Pai da bondade. E como o supra-sumo da bondade, gente? Ele é a fonte da bem e das bênçãos. E como fonte do bem e das bênçãos, nós somos filhos de Hashem, queremos bênçãos de Hashem, então temos que também ter esse no coração, essa condição de perdoar, de amar, de abraçar. Gente, quem não perdoa, gente, é muito perverso. E não sejamos perversos, dessa forma. Porque, gente, o perverso, ele está com seus dias contados, com certeza, gente, com certeza. Não, ainda que ele viva fisicamente bons anos, mas o seu quião está comprometido. Vamos lá, a Hassidut Rabbah explica: a palavra que conforta, que no recipiente para a luz divina. Então, gente, quer dizer, é muito importante. Você que é uma pessoa que é sincera e gosta de perdoar, tem o perdão no coração, você se torna aqui um vaso, um recipiente, e que a luz divina pode ficar dentro de você. Vamos lá, gente. E para o Ben Noah, segundo a Hassidut, responsabilidade espiritual inclui não esmagar o outro com sua própria elevação. Para você se elevar, seja tanto na vida espiritual como na vida física, na vida espiritual, para você crescer, se elevar, para você se tornar grande, você não precisa esmagar, prejudicar outro. E na vida física também, você não precisa esmagar, prejudicar ninguém, atrapalhar ninguém, não, tapar o sol da pessoa, a estrela da pessoa, não. Ele é estrela, ele é sol, ele está brilhando, eu tenho que brilhar mais do que ele, eu vou tapar porque senão vai aparecer. Não, gente, de forma alguma, não vamos ser assim. Vamos nos elevar e ajudando os outros a elevar também. Então, gente, aqui uma reflexão. Hashem, me ensina, fala isso com Hashem, me ensina a consolar sem humilhar. Gente, é muito importante. Tem gente que gosta de ser consolado, mas ele não gosta de consolar ninguém. Tem gente que gosta de receber bênção de Hashem, mas não abençoa ninguém. Tem gente que gosta, gente,
que ele seja confortado, mas não conforta ninguém. Ele quer paz para ele, mas não traz paz para ninguém. Então, aqui está um ensinamento do Hassidut. Hashem, ensina-me a consolar sem humilhar. Yosef permanece no Egito, Yosef habitou no Egito, ele casa e a casa de seu pai, viveu 110 anos. Yosef vive plenamente no exílio, plenamente firme, não arregou o pé daquilo que ele aprendeu do seu pai, né? Tudo que ele aprendeu, ele colocou em prática, mesmo sendo governador, mesmo estando no país que totalmente contrário a Alahá, contrário a Torá, contrário aquilo que Hashem deixou para a humanidade, mas ele, Yosef, permaneceu firme, como nós sabemos que as mulheres apareciam, subiam nos muros, queriam ver Yosef, mas ele foi ali firme, se manteve firme, com toda a dignidade. Então, gente, aqui, vamos lá, apesar de seu nível espiritual, Yosef não foge da realidade do exílio. Yosef transforma o exílio em campo de missão, não em castigo. Santidade não é isolamento, é fidelidade, lugar onde Deus nos colocou. Quer dizer, Deus nos coloca no lugar. Eu vou fugir, eu vou me esconder. É isso que Hashem quer? Hashem coloca na nossa mão uma parte para fazer, né? Aí a gente vai fugir, vai se esconder e a parte que nós temos que fazer vai ficar de lado? Não, gente. Hashem confia no... O que nós falamos de manhã? Modei ane lefanei hamele raive canhã. Rezaka bishmati beirarara bairro na terra. Hashem, ele confia em nós, gente. Ele confia na gente, né? Grande é a tua confiança. Quer dizer, Hashem confia que nós vamos cumprir a missão que ele nos deu na mão. E a gente vai fugir? Vai se isolar? Não, estamos num mundo difícil, num lugar difícil, mas é neste lugar, é nesse laboratório, é nesta antessala, é nesta anticâmara que nós temos que mostrar o valor que Hashem nos deu. Hashem nos deu uma coisa para você, para mim, para nós, temos que cumprir sem fugir da realidade. Yosef transforma o exílio em campo de missão e não em castigo. Nossas almas estão aqui nesse mundo, no exílio, porque esse mundo, da maneira que ele está, é um exílio, a não ser com a revelação do verdadeiro Mashiach e que com o mundo vigor e a ressurreição dos mortos. Caso contrário, estamos no exílio ainda. Então, esse corpo, no exílio, nós temos que lutar, temos que batalhar, temos que viver, temos que trabalhar, temos que cumprir com nossos deveres. Temos dever de pai, dever de mãe, dever de avô, dever de avó, dever de tio, de tia, dever de amigo, de amiga, dever de querer fazer o mundo girar de uma forma como a Hashem criou, que o mundo ele tem que girar, o mundo ele tem que continuar, e nós temos que dar continuidade àquilo que a Hashem criou. Então, o que diz aqui? Nós temos que continuar cumprindo a nossa missão, aonde a Hashem nos colocou. Essa é a nossa missão. Quer dizer, Yosef transformou o exílio em campo de missão e nem castigo. Santidade não é isolamento, é fidelidade no lugar onde Deus nos colocou. Então sejamos fiel aonde Hashem nos colocou. Yosef sustenta espiritualmente o Egito por sua presença. A Hassidut Rabbah ensina, o propósito não é sair do Egito antes do tempo, mas revelar Deus dentro dele. Então, gente, enquanto estamos aqui nesse mundo, enquanto não partimos desse mundo, né, só após os nossos 120 anos de idade, né, o que acontece? Que possamos revelar Deus dentro desse mundo. Essa é a vontade de Hashem. A aplicação segundo para nós, Ben Noah. O Ben Noah não espera a redenção passivamente, ele sacrifica o cotidiano. 50-23. Yosef vê até a terceira geração. Yosef viu filhos em terceira geração, vida longa e continuidade. Ver netos é sinal de bênçãos e estabilidade espiritual. Yosef construiu o futuro sem controlar o futuro. Lição para nós a cada dia, a cada momento. 3 gerações representam continuidade, responsabilidade, não é passividade. Dá lição para nós, Ben Noah, responsabilidade não é passividade. O Zohar, pela Hassidut, diz 3 gerações representam continuidade da luz no tempo. A Hassidut Rabbah destaca: quem vive para Deus deixa herança de valores e não de poder. Né, gente? Isso que é importante. O que nós vamos deixar para esse mundo? O que nós vamos deixar para os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos e tataranetos? O que nós vamos deixar para esse mundo? Qual herança?
Qual o valor? Então, vamos deixar valores verdadeiros. Para o Benenoa, seu maior legado é como você reage às dificuldades, não o que você possui. Não adianta possuir casa, dinheiro, isso, aquilo, mas se você deixou um legado podre, um legado que não é puro. Gente, nosso legado tem que ser um legado dentro da Torá, dentro dos preceitos das leis noéticas, tá, gente? Dentro dos preceitos das leis noéticas. Esse é o legado que nós temos de deixar: moralidade, responsabilidade, dignidade, amor ao próximo, amor ao semelhante, amor à criação de Hashem. Esse é o legado. A 50:24 diz: a profecia da redenção. Eu certamente vos visitará Pacode e Ficode, e vos fará subir desta terra. Pacode e Ficode é a senha da redenção. Não é quando mais a certeza de que ocorrerá. Princípio: a fé não exige datas, exige constâncias. Zohar: esta dupla linguagem indica redenção externa e interna. A segunda ensina: a verdadeira fé sustenta o homem, mesmo quando a promessa parece distante. Para Benenoa, esperança madura no cegário espiritual. Meditação: Hashem, ajuda-me a confiar no processo, não apenas no resultado. O juramento sobre os ossos: e farei subir meus ossos daqui. Rash: após a morte, eu sempre permaneço ligado à redenção. Os ossos representam essência e não aparência. Lição: mesmo quando tudo se desfaz, a verdade permanece. Os ossos carregam a memória espiritual. O Rebbe de Lubavitch explica: a essência da alma nunca entra em exílio. Aplicação para nós, Benenoa: Benenoa pode perder tudo, menos integridade. A morte consciente de Yosef. Yosef morreu, foi colocado no caixão no Egito. Morte no exílio. Mesmo no Egito, Yosef não se desconectou de sua origem. O caixão no Egito simboliza espera ativa, não esquecimento. Pela Hassidut, a alma de Yosef permanece como canal oculto de sustentação. A Hassidut Abad, o Rebbe ensina: há vidas que continuam agindo mesmo depois da morte. Para o Benenoa, viver com propósito é criar continuidade espiritual além da própria vida. Tá? Então, uma meditação para que possamos entender aqui, uma reflexão. Hashem, ensina-me a viver de modo que minha presença continue iluminando, mesmo quando eu não estiver. Mas como? Eu não estou nesse mundo, eu vou partir, né? E o que vai acontecer? Né? Como eu vou continuar iluminando o mundo? O que você deixou de bom? De ensinamento, de legado para os filhos, isso daí é o que? É você iluminando o mundo. Então, você deixar coisas boas, temos certeza que você vai fazer a iluminação do mundo. Ensinamento central da sétima aliá: perdão que consola, fidelidade no exílio, legado sem controle, tá? Fé sem prazo, morte sem ruptura. Oração final. Hashem, ensina-me a viver com responsabilidade, a perdoar com verdade, a esperar sem ansiedade e a morrer quando chega a hora, com a certeza de que não vivi em vão, que minha vida seja um elo na tua redenção. Amém. Então, gente, está aqui uma oração que a gente pode fazer todos os dias, pedindo a Hashem nos ensinar a viver com responsabilidade, a perdoar com verdade e a esperar sem ansiedade. Gente, todos nós partiremos deste mundo. Mas, uma coisa nós temos que ter certeza no coração: que cada minuto, que cada segundo da nossa vida seja aproveitável. O Rebbe, ele dizia que dinheiro se perde, mas você pode conquistar. Mas o tempo que você perdeu, ele não volta atrás. Então, gente, que possamos lutar, batalhar e viver sem perder tempo, a fazendo somente, exclusivamente, a vontade divina. Esta é a paraxá desta semana, Baruch, da Shabbat Vayeri. Estamos num tempo limiar.
a revelação do grande Rei, e a luz do Eterno brilhará, e todos os povos vão reconhecer